Bom dia, pessoal. Matéria da Folha. STF vê risco de fuga, determina o uso de tornozeleira e limitação de Bolsonaro. Resumo da matéria. O Supremo Tribunal Federal determinou na sexta-feira, 18 de julho de 2025, uma série de medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e, aos fins de semana, proibição de acesso às redes sociais e restrição de contato com autoridades estrangeiras e outros investigados. A decisão assinada pelo ministro Alexandre de Moraes foi tomada com base no risco de fuga e na suspeita de obstrução à justiça, após investigações apontarem que Bolsonaro estaria atuando em conjunto com seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, para pressionar o governo dos Estados Unidos a interferir no processo judicial brasileiro. A medida surge em um contexto de tensão internacional, após o presidente americano Donald Trump anunciar tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, citando explicitamente o processo contra Bolsonaro no STF como motivação. Moraes classificou a ação como uma tentativa de extorsão contra a justiça brasileira e afirmou que as condutas de Bolsonaro e seu filho caracterizam crimes como coação no curso do processo, obstrução à justiça e atentado à soberania nacional. Especialistas ouvidos pela Folha divergem sobre a aplicação do crime de atentado à soberania, considerado por alguns como o ponto mais frágil da decisão, mas concordam que as demais medidas são justificáveis diante do risco de continuidade delitiva. Bolsonaro, que já está usando a tornozeleira, criticou publicamente as medidas, chamando-as de humilhação suprema e negando qualquer intenção de fuga ou contato ilegal com autoridades estrangeiras. Sua defesa alega que as restrições são desproporcionais e baseadas em atos de terceiros, não do ex-presidente. Enquanto isso, a primeira turma do STF já formou maioria para referendar a decisão de Moraes, com votos favoráveis dos ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, restando apenas o voto de Luiz Fux. A repercussão internacional foi imediata. Os Estados Unidos revogaram o visto de Alexandre de Moraes em retaliação, ação elogiada por Eduardo Bolsonaro e criticada pelo governo Lula, que emitiu nota em defesa da soberania nacional. O caso segue sob monitoramento rigoroso, com a tornozeleira rastreando os movimentos de Bolsonaro 24 horas por dia. Qualquer violação das regras pode resultar em prisão imediata, conforme alertou o próprio STF. A matéria destaca que o episódio aprofunda a crise institucional e a polarização política no Brasil, com aliados de Bolsonaro acusando o STF de autoritarismo e o governo federal defendendo a independência do judiciário. Matéria de O Globo. O governo avalia alternativas para taxar Big Techs. Resumo da matéria. O governo Lula está avançando em uma estratégia para taxar as grandes empresas de tecnologia, Big Techs, como Google, Meta e Amazon, como resposta às recentes ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros a partir de agosto. A principal alternativa em estudo é a criação de uma contribuição de intervenção no domínio econômico, CID, sobre serviços digitais inspirada em modelos internacionais, como os da França e do Canadá. A CID, um tributo regulatório de competência federal, permitiria taxar receitas geradas por publicidade, engajamento de usuários e venda de dados no Brasil, com alíquotas escalonadas conforme o faturamento das empresas.
A medida pode ser implementada via medida provisória para agilizar sua aplicação, evitando a tramitação demorada no Congresso. Além da CID, outras opções estão no radar do governo, como o aumento de tributos existentes, IRPJ e CSLL, ou a adoção de um imposto sobre serviços digitais, DST, seguindo exemplos de países europeus. No entanto, a CID é vista como a mais viável por seu caráter regulatório e por não exigir repartição da arrecadação com estados e municípios. O Ministério da Fazenda já tem uma proposta quase finalizada, enquanto o Planalto e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio avaliam os impactos políticos e econômicos da medida. O presidente Lula reforçou a disposição de tributar as Big Techs em discurso recente, afirmando: "Vamos cobrar imposto das empresas americanas digitais." O contexto internacional é crucial. Países como Canadá e França já implementaram taxações similares, mas enfrentaram retaliações dos Estados Unidos. O Canadá, por exemplo, suspendeu temporariamente seu imposto sobre serviços digitais após pressões de Trump, o que ilustra os riscos para o Brasil. O governo também avalia o Pilar 1 da OCDE, uma proposta global para tributar lucros das Big Techs nos países onde operam, mas sua viabilidade depende de acordos multilaterais ainda em negociação. Paralelamente à taxação, o governo prepara 2 projetos de regulação para o setor digital. Um focado em transparência e direitos do consumidor, Ministério da Justiça, e outro em concorrência e abusos de mercado, Ministério da Fazenda, que ampliaria os poderes do CAD. Ambos aguardam o aval da Casa Civil para serem enviados ao Congresso. A decisão final sobre como e quando avançar com a taxação e a regulação ainda depende de análises sobre possíveis retaliações comerciais e do cenário político interno. A taxação das Big Techs surge como uma resposta estratégica do Brasil às pressões comerciais de Trump, combinando interesses fiscais, regulatórios e de soberania. A CID aparece como o caminho mais rápido, mas seu sucesso dependerá de negociações internas e da reação internacional, especialmente dos Estados Unidos. O desfecho pode redefinir as relações econômicas entre os dois países e o tratamento dado às plataformas digitais no Brasil. Matéria do Estadão. Carta atribuída por jornal a Trump o coloca na defensiva, no caso Epstein. Resumo da matéria. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou na defensiva após o Wall Street Journal publicar uma reportagem revelando uma carta supostamente enviada por ele ao falecido bilionário Jeffrey Epstein em 2003, por ocasião do 50º aniversário do financista. A carta, descrita como sexualmente sugestiva, continha um desenho de uma mulher nua e uma mensagem enigmática: "Feliz aniversário e que cada dia seja mais um maravilhoso segredo." Trump negou veementemente a autoria, classificando a publicação como falsa, maliciosa e difamatória, e anunciou um processo de 10 bilhões de dólares contra o jornal, seu proprietário Rupert Murdoch e os repórteres responsáveis. O caso Epstein, que há anos assombra Trump, devido à sua antiga amizade com o acusado de tráfico sexual, ganhou novo fôlego com a revelação. A carta teria sido coletada por Ghislaine Maxwell, ex-companheira de Epstein, e condenada por cumplicidade em seus crimes para um álbum comemorativo. A publicação coincidiu com a crescente pressão de apoiadores de Trump por transparência no caso, especialmente após o Departamento de Justiça e o FBI negarem a existência de uma lista de clientes de Epstein,
contrariando teorias conspiratórias propagadas pela base do presidente. Em resposta, Trump ordenou que a procuradora-geral Pam Bondi solicitasse a divulgação de documentos sigilosos do grande júri sobre Epstein e Maxwell, embora especialistas alertem que a liberação desses documentos, sujeita à aprovação judicial, pode levar meses e não incluirá informações sobre outras figuras públicas. A medida foi vista como uma tentativa de acalmar sua base, que já demonstrava insatisfação após Trump chamar críticos de fracos e idiotas por cobrarem a divulgação dos arquivos. A crise se desdobra em meio a tensões políticas. Trump aproveitou o caso para reforçar sua retórica contra a mídia, acusando veículos como o Wall Street Journal de notícias falsas e ampliando sua guerra contra a imprensa, algo destacado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras como parte de uma estratégia global de ataques à liberdade de expressão. Paralelamente, a revelação da carta reacendeu debates sobre os vínculos do presidente com Epstein, incluindo fotos e vídeos de eventos sociais nos anos 90, quando os dois frequentavam o mesmo círculo em Palm Beach. Enquanto o Wall Street Journal se defende, afirmando ter confiança no rigor da reportagem, o caso expõe as contradições de Trump, de crítico ferrenho de Epstein a aliado de teorias conspiratórias, e agora réu em uma batalha judicial que pode definir não apenas sua reputação, mas também o tom de seu segundo mandato. A matéria destaca que, independentemente do desfecho legal, o episódio reforça a imagem de um presidente em constante conflito com instituições, da mídia ao judiciário, enquanto tenta navegar entre as demandas de sua base e os escândalos do passado. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!